Um bom inglês nunca brinca quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Aposto 20 mil libras com os cavalheiros que darei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Nossa, foi de primeira! Oi, gente! Eu sou a Bianca do Cabeceira. E eu sou a Ana Júlia, irmã da Bianca do Cabeceira. Sim. Gente, hoje eu trouxe uma convidada pra gravar esse vídeo especial. Vocês sabem que a gente tá gravando esse mês os vídeos de livros que um escolheu pro outro, né? Então a gente tá fazendo as resenhas dos livros escolhidos. Como eu entrei um pouquinho depois no Cabeceira, todo mundo escolheu pra mim, entendeu? Fizeram uma votação, inclusive se você não viu o vídeo onde eles escolhem, onde a gente anuncia, na verdade, que foi escolhido, volta uns vídeos que tá aí no canal. Mas o livro que escolheram pra mim foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ficou entre esse e Hamlet, mas assim, gente, o que vocês acham que eu ia escolher? Entendeu? Eu gostava dos dois? Não gostava de nenhum, porém escolhi esse. E eu chamei minha irmã pra vir resenhar comigo, porque ela é uma fã de Júlio Verne. Sim. Então, se eu sou péssima pra falar sobre ele, ela vai me redimir um pouco aqui. E a gente resolveu ler juntas esse livro, então a gente foi lendo, tipo, simultaneamente mesmo. Uma lia pra outra, enfim, lemos juntas. E a gente vai dar hoje aqui nossas considerações desse livro. Vamos começar então falando desse livro. A Volta ao Mundo em 80 Dias é um livro do famoso escritor Júlio Verne. Com certeza você já ouviu falar, inclusive já temos uma resenha aqui no canal sobre ele. E, gente, esse livro foi publicado em 1872. É muito importante a gente lembrar a data de publicação dele para entender um pouco o contexto aqui, porque não só foi publicado, mas também a história se passa em volta de 1800. Então, desse século XIX, enfim. Esse, inclusive, foi um dos primeiros livros do Júlio Verne, gente. Aqui no final dessa edição da Zahar tem contando um pouco sobre a cronologia da vida e das obras do Júlio Verne. E eu tava caçando, tipo, meu Deus, cadê esse livro lá pro final? Mas na verdade ele foi um dos seus primeiros livros, então é bem interessante. É importante lembrar então dessa data, porque isso vai situar todo o livro. Gente, esse livro inspirou vários filmes, ele inspirou também vários programas de televisão e até mesmo jogos, então ele é um livro que inspirou várias coisas, é um livro muito famoso dele mesmo. Como eu disse que a época é muito importante pra gente ler esse livro, vou explicar agora o porquê. Ele vai falar de uma época de Revolução Industrial. Na verdade, pós-revolução. É ali no início da Revolução Industrial. E isso vai mudar muitas coisas como se passam aqui. Então a gente vai ver barcos, navios, enfim, vários meios de transporte, dos mais comuns aos mais doidos. E isso vai fazer toda a diferença aqui no livro. Então é importante lembrar que é dessa época por esse motivo. Porque muito do contexto histórico do livro se passa nessa época pós-revolução industrial, onde, enfim, eles estavam migrando de um mundo onde não existia indústria nem nada do tipo para um mundo super globalizado. Gente, esse livro tem mais ou menos 300 páginas, isso vai bastante da edição também, e a história ela se passa em uma viagem ao redor do mundo em 80 dias. Isso já fica bastante explícito no nome, então não é nenhum spoiler, nem nada do tipo. Algo que eu já sabia do Júlio Verne, mas eu não achava que era tão explícito assim, é que ele é um pesquisador nato. Então, para ele escrever os livros dele, ele pesquisa muito mesmo. Ele vai atrás do contexto, da época, ele vai atrás, enfim, ele quer ser o mais fiel possível à vida real. Então, assim, o Júlio Verne, ele vai atrás de muitos dados, sabe? E, inclusive, essa viagem, né, já entrando um pouco na história, mas A Volta ao Mundo em 80 Dias, né, como a Ana falou, que vai se passar em volta do livro, foi, inclusive, testada no mundo real mesmo, com o mesmo roteiro que ele deixou no livro, porque é muito fiel mesmo. Então, assim, você vê que ele é uma pessoa extremamente inteligente, pesquisa muito pra escrever o livro, então você pode confiar no que ele tá falando, porque é verdade. E por isso também ele traz diversos meios de transporte. Então a gente vê aqui navios, barcos, inclusive um elefante que temos aqui na capa. Mas assim, gente, nada vai fugir da realidade, sabe? Não é aquele universo, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo agora? Nada a ver, e jogou uma coisa super aleatória. Na verdade, não. Ele tá trazendo realmente fatos reais ali, tanto de tempo quanto de meio de transporte, enfim, ele é muito inteligente. Gente, o Júlio Verne também, ele estudou bastante sobre os mapas, ele estudou bastante sobre as ferrovias, ele estudou bastante sobre tudo pra ser um livro bastante fiel, igual a Bianca falou. Então, assim, esse livro, ele tem todas as informações que você precisava
dava, assim, na época, pra dar a volta ao mundo em 80 dias. Então é um livro bem fiel e é tudo baseado na época. Então as ferrovias, os barcos a vapor, tudo é baseado naquela época. E ele estudou tudo possível naquela época pra ser a viagem mais fiel possível. Então tudo que você vê aqui tá de fato na vida real, tanto que muitas pessoas se inspiraram para dar a volta ao mundo em 80 dias e conseguiram, porque tudo que está aqui, de fato, o itinerário dele é de um itinerário muito fiel à realidade. Inclusive, teve uma mulher que ela testou, acho que foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo nesse tempo, e ela conseguiu dar a volta ao mundo em menos de 80 dias, acho que foi 72 dias, um negócio assim, só com os escritos do Verne, desse livro. Então, assim, se você quiser testar, fica aí, eu tô brincando. Mas, assim, se o pessoal ali da época quisesse, coisa que aconteceu, ficou muita gente ali apostando não só no livro, né, na história, se realmente daria certo ou não, porque era algo, assim, a primeira vez que acontecia, mas também na vida real. Quando lançaram o livro, tem vários casos de pessoas que realmente falaram, nossa, é possível. Porque acho que talvez em 1800 isso era muito distante da realidade. Então, assim, é muito legal ver isso. Agora, já entrando no enredo do livro, na história em si, a gente vai apresentar os personagens. Obviamente que existem muitos personagens secundários aqui nessa história, não só esses que nós vamos apresentar, mas óbvio que, gente, uma viagem ao mundo de 80 dias vai ter muita gente envolvida, entendeu? Muita mesmo. Não ativamente do tipo, nossa, estão viajando juntos. Sim. Mas dono de barco, sei lá, dono de hotel, funcionário, garçom, enfim, gente, dos mais peculiares personagens possíveis. Então a gente vai dar uma pincelada aqui por cima daqueles que são os principais. A gente vai começar, gente, pelo personagem Phileas Fogg. Ele é um dos mais importantes, é o primeiro que aparece no livro. E, gente, ele... Se não o mais importante. Se não o mais importante. Ele era um rico, mas ele não era nada de importante. E o que eu posso mais dizer dele? Ele era muito meticuloso, ele tinha horário pra tudo. Ele tinha um cronograma pra seguir no dia dele. Então, assim, a gente via que ele passava a maior parte do dia dele no Reform Club, que era um lugar onde ele jogava o Whist, um jogo de cartas, com os amigos dele, que são personagens aí que não aparecem muito, mas que aparecem também. E ele era muito exigente, ele cronometrava tudo, então ele tinha horário pra chegar no Reform Club, ele tinha horário pra sair. E ele fazia tudo lá, inclusive tudo no início do livro, eles mostram tudo aquilo que o Fi, apelidado por nós, porque, gente... Vai abrir o portão. Tá. Entendeu, gente? Onde que a gente parou? Não sei, duro que eu não sei. Oi. Gente, temos mais um participante especial. Inclusive, o Fi, apelidado por nós, né? Porque, gente, o nome pra mim é muito difícil. Phileas Fogg, eu não sei como fala. Aqui a gente vai tem chamar vários de Fogg. apelidos. É. Inclusive o próximo a gente apelidou de um negócio super aleatório. Quando a gente ouviu o nome dele, a gente ficou... A gente nem leu certo de primeira, a gente só apelidou mesmo. Exatamente. Foi ideia minha, inclusive, né? Foi. A Julia falou, lá na frente isso não vai dar certo. Eu falei, deixa, lá na frente a gente resolve. Mas o Fi realmente fazia tudo no Reform Club. Tanto é que, tipo assim, fala o que ele comia no início, o que ele bebia. Enfim, ele fazia tudo certinho, meticulosamente. Ele era muito frio, bem impassível, sabe? Tipo, ninguém passava ele. Era do muito jeito calmo. Ele era totalmente fleumático, ninguém conseguia identificar Total. o que ele estava sentindo. Então, tipo assim, muitas vezes no livro acontecem algumas coisas e ele fica totalmente impassível, ele não fala nada. Ele fica tipo, ok, é isso e segue a vida, entendeu? A gente vai dar um jeito. É sempre assim. E eu acho que essa frieza dele contribui muito pra essa viagem dar certo. Porque você que tá lendo, ou você que já leu, enfim, percebe ali que sem ele não dá, não rola, entendeu? Porque em muitos momentos cruciais ele vai ser aquele que, tipo, nossa, eu não tô ligando pra nada. E tá todo mundo, meu Deus, e agora? Ferrou, não vai dar mesmo. E ele tá tipo, ok, parece que já fazia parte do plano dele, quando na verdade não fazia. Mas ele é esse personagem que te acalma, sabe? E ele é muito tranquilão, muito, extremamente. E você vê também que ele é muito inteligente, então, tipo assim, ele tem muito conhecimento sobre o mundo. Sim. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, vai dar tudo errado. A viagem foi pro saco, deu tudo errado. E aí aparece ele e muda tudo. Simplesmente muda tudo. Ele fala com aquela calma dele, ele fica tranquilo, e ele mostra que ele tem conhecimento do que tá acontecendo. E ele consegue ali dar a volta por cima, em muitos casos. O próximo personagem é o Jean Passepartout, apelidado por nós de Passaporte. Porque quando eu li, eu falei, gente, ele só pode ser passaporte, entendeu? Na verdade, não. Ele era um francês, né? O nome já diz. Mas quem ele era na história? A gente esqueceu de falar que o Fi, na verdade, é aquele que vai dar início à volta ao mundo, tá? A ideia dele. Mas vamos voltar ao Passepartout.
passaporte. Ele é o criado do Fi. Então, assim, a gente vê no início do livro que o Fi demite um funcionário dele pelas suas extremas exigências em relação a tudo. E esse passaporte aparece lá pra fazer uma entrevista. Gente, eu vou ficar falando passaporte, vou falar Jean. E o Jean aparece lá pra fazer uma entrevista com ele e passa. E ele vira o criado ali, o mordomo, enfim, ele é uma espécie de faz tudo. E nem dá muito tempo dele fazer tudo, né? Vocês já vão entender. Mas ele é funcionário do Fogg. Então, logo no início ali, a gente já conhece, junto com o Fogg, esse personagem. Se o Fogg era extremamente calmo, tranquilo, da paz, nada estressa ele, o Passepartout é completamente o oposto. Ele é desesperado, ele é engraçado, ele fala o que dá na telha e ele até faz coisas que vai atrapalhar muito a viagem, muito mesmo. Inclusive, a gente fica com uma espécie de ódio e amor por ele. Porque assim, ao mesmo tempo que você gosta, ele é engraçado, ele dá um toque ali na história, um toque cômico, a gente também vai ficar, meu Deus, por que você fez isso, entendeu? Você lascou com tudo. Inclusive, ele mesmo se sente assim em vários momentos do livro. Meu Deus, agora eu ferrei com tudo, meu chefe não merece passar por isso, porque ele é uma pessoa muito boa, isso e aquilo. Mas o Passepartout, ele tá sempre se enfiando em encrenca, ele tá sempre atrasando a viagem, mas ele é muito engraçado também. É um criado extremamente necessário, assim. A viagem não seria a mesma sem ele. Diferentemente do Fogg, ele é uma pessoa totalmente sanguínea. Enquanto o Fogg, ele é totalmente fleumático, ele é totalmente sanguíneo, o Passepartout. Então, ele é totalmente sanguíneo. Ao mesmo tempo que, às vezes, ele pensa, não, isso não vai dar certo. Às vezes, ele fica totalmente estressado, nervoso. Sim. E ele traz ali um ar de... como que eu posso dizer? Um ar real ali pro que você tá lendo. Porque o Fogg, ele é muito fleumático. Então, você pensa, nossa, uma pessoa totalmente indiferente, né? E ele não pode ser real. Ele não pode ser real. Exatamente. Porque no lugar deles, a gente ficaria igual o Passepartout. Então, assim, ele é muito necessário. O livro também, ele vai trazer outros personagens. Então, ele traz os parceiros do Reform Club, como eu já tinha dito. Ele traz o Agente Fix, que é uma parte da história, a gente não pode comentar. Ele traz a história de uma moça também. E são personagens que eles aparecem ali, às vezes no meio do livro, pra seguir viagem com o Fogg, com o Passepartout. Ou eles aparecem pontualmente, depois somem, dependendo da cidade. Então eles vão aparecendo. E são muitos personagens e a gente nem pode citar todos porque entra diretamente na história. Exatamente, como eu disse no começo, né? Existem muitos personagens secundários aqui, porque é uma volta ao mundo, literalmente. Então vai aparecer gente de todo tipo. E o que mais tem aqui é dono de barco, dono de navio, sim, enfim, é dono o que de mais elefante. tem. Dono de elefante. Então, assim, nem daria pra entrar, mas existem outros personagens além deles. Então, vamos de fato à história. Como essa viagem se inicia? A gente já sabe que vai acontecer essa viagem de volta ao mundo, mas como ela se inicia? Como a gente já percebeu, o Fi, ele vive nesse Reform Club. E ele tem ali seus colegas, companheiros, parceiros ali de jogo e também que são membros ali do clube. E em dado momento, o Fi vira e fala que seria possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Tem um contexto, mas enfim, não vem ao caso. Mas ele fala, eu acho que sim, eu consigo, né? Ele fala, alguém consegue, qualquer pessoa consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E os parceiros dele olham pra ele, tipo assim, incrédulos, não dá, você tá doido? Não dá pra dar a volta ao mundo em 80 dias. Até porque, voltando à época, 1800, um doido do nada fala que vai dar a volta ao mundo em 80 dias, pensando que as viagens eram longuíssimas e você precisava de navio, de um roteiro perfeito, e ainda com um prazo, já seria difícil dar a volta ao mundo, ainda com um prazo de 80 dias. Eles falaram, não é possível, Fi, não é possível, não rola. Então Fogg resolve apostar que sim, era possível dar uma volta ao mundo em 80 dias. E aí, gente, ele tem um roteiro todo planejado, ele tem um itinerário perfeito, contando tudo que ele vai precisar fazer, desde trens, horário de trens, desde barcos a navios, tudo que ele vai precisar fazer. Inclusive, o livro traz esse roteiro aqui, então vai falando as cidades e o tempo. Por exemplo, de Londres a Suez, pelo monte tal, trem e navio vai demorar 7 dias. De Suez a Bombaim, de navio, demora 13 dias. E aqui ele mostra exatamente as continhas e as cidades por onde ele vai percorrer para conseguir dar a volta ao mundo. Então ele é bem metódico mesmo, ele já tá tipo, gente, tá aqui, eu vou fazer, eu vou conseguir, e ele aposta. E ele diz, gente, que ele vai sair no dia 2 de outubro, que é exatamente o dia que eles estão conversando ali numa quarta-feira. E contando todos os 80 dias, todos esses lugares que a Bianca falou, ele vai chegar no dia 21 de dezembro. Se tudo correr bem, ele vai chegar às 8h45 do dia 21 de dezembro. Olha que loucura, gente. Ele fala no mesmo dia que ele tá ali falando com o pessoal, falando, gente, é possível sim. Ele fala, inclusive eu vou sair hoje mesmo. Então ele resolve sair no mesmo dia.
pra voltar depois de 80 dias a contar daquele dia. E aí todo mundo fica, tá bom, vai lá, fi, vai embora. Mas ninguém acreditou nele, detalhe. Ninguém pensou, nossa, vai dar certo, porque todo mundo pensava nos imprevistos, né? Que é onde a gente já vai entrar. Mas... Só que uma aposta é uma aposta, né? Você já viu alguém falando eu duvido pra você? Eu me possuo. E ele, como inglês, transformo. ele cita toda vez que ele, como inglês, não ia perder uma aposta. Sim, o livro todo. O livro todo. Só que é claro, gente, esses amigos não vão apostar de graça, né? Porque o que eles vão ganhar ou perder? O cara vai viajar, vai chegar, não vai virar o quê? Então eles resolvem apostar 20 mil libras. Então cada amigo ali da rodinha daria 5 mil libras pra custear não, né? Pra ser como o prêmio ali dessa viagem, se o Fogg conseguisse chegar no dia predestinado ali que ele tinha comentado. E se ele perdesse, ele teria que pagar as 20 mil libras. Então olha a desvantagem que ele tava. Lembrando, ele era rico, mas um ponto da história é que tinha uns irmãos que meio que custeavam ele. Então, inclusive, ele fazia parte do Reform Club, que era só pra gente da alta burguesia, tipo presidente, gente que tinha nome de realeza, importante. E ele só tava político também. Ele só tava lá porque esses irmãos fizeram ali a inscrição e eles meio que depositavam uma quantia ali mensal pra ele. E lembrando que nessa viagem ele teria muitos gastos. Então não seria apenas só ir, voltar, e aí ele ganhava, se ele conseguisse, ganhava as 20 mil libras, ou se ele perdesse, ele dava as 20 mil libras. Não, ele teria muitos gastos já. E a gente vê que na viagem, inclusive, ele gasta muito dinheiro mesmo. Que envolve muito dinheiro. Tudo gasta dinheiro, até respirar gasta dinheiro, porque vai precisar de um navio, aí o passaporte vai meter eles numa encrenca, ele vai ter que pagar pra tirar, enfim, um rolo. Mas ele resolve então apostar. Os amigos, óbvio, já estavam pensando que iam ganhar aquela jogada. Por quê? Porque, gente, existem os imprevistos, não só os imprevistos naturais, mas também os navios que atrasam, enfim, tudo bem, ele tinha o itinerário correto, ele era o homem mais calculado da face da Terra, mas assim, será mesmo? Então, além dos imprevistos naturais, que são as tempestades em alto mar, porque eles estão de navio, e também os horários de tudo, porque 1 minuto conta nessa viagem, eles acharam ali que já estava feita a aposta. Inclusive, um ponto legal de colocar aqui na história é que essa aposta não existia na versão original do Júlio Verne. Então, quando foi lançada A Volta ao Mundo em 80 Dias, originalmente, o Júlio Verne não tinha colocado essa aposta. Não sei o que ele tinha colocado, mas quem adicionou essa aposta ao livro foi o editor dele, que resolveu incrementar ali. E eu acho que ele foi muito feliz em fazer isso, porque, gente, a aposta é muito legal. E eu acho que o tempo todo, quem tá lendo fica, meu Deus, a aposta. E será, gente, que ele, o homem que calculava tudo, calculava até os passos dele, até o Reform Club, até a casa dele. Não, ele calculava tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem, ele calculava. Então, assim, será que ele conseguiria calcular os imprevistos? Era isso que os amigos dele, os parceiros dele ali do Reform Club ficavam se perguntando. E, de fato, é o que a gente vai ver na história. E, gente, ele calculava tudo tão bem que ele sabia que ele podia até jogar mais uma partida de Whist. Foi exatamente isso que ele fez. Ele jogou ali mais uma partida de Whist, um jogo de cartas, com os amigos dele, com os parceiros dele, foi pra casa, se arrumou pra conseguir pegar o trem lá que ele ia pegar de Londres e ir pra viagem dele. Então ele calculou exatamente tudo. E no mesmo dia ele tava indo pra casa, no horário correto, pra se arrumar, pra dar tempo de fazer tudo isso e ele pegar o trem. Assim que ele chega em casa, ele chama o Passepartout, que tinha acabado de ser contratado, importante lembrar, e fala: pode se arrumar, pegar suas coisas, vamos partir pra uma viagem ao mundo em 80 dias. E aí esse cara fica, gente, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Tá louco. Exatamente, porque assim, ele tinha acabado de conhecer o chefe dele, mas óbvio que ele não ia negar. Mas também, inclusive, o livro fala que ele já tinha uma vida muito agitada e ele queria esse emprego de criado, enfim, em Londres, porque ele queria acalmar um pouco a sua vida. E aí logo ele percebeu, meu Deus, vou de novo partir pra uma aventura. E foi isso que ele fez. Ele não recusou e ele foi, arrumou as coisas rapidinho. Inclusive o Fih falou pra ele, arruma rapidão que nós precisamos sair daqui a pouco, entendeu? Sim. E foi isso que eles fizeram. Inclusive no livro é muito legal também que eles falam tudo, exatamente tudo. Então, o Júlio Verne, ele escreve ali que eles deram 2 trancas na porta, fecharam tudo e saíram pra viagem, tipo, perfeitinho, sem deixar ninguém em casa, pra ficar 80 dias fora. E aí, um ponto interessante, ele esqueceu o lampião aceso. E aí, na hora que falou isso, eu falei, gente, pegou fogo na casa, já era. E eles já estavam longe em outra cidade. Só que aí, na verdade, ele teve que custear o gás de 80 dias. Ele vira pro Fih e fala, querido, eu esqueci o lampião aceso. E aí ele fala, o gás é por sua conta. Sim, exatamente, gente. É exatamente a mesma fala. É muito cômico. E o livro todo, ele pensa, meu Deus, já se passaram 60 dias e o lampião tá aceso. E realmente, no final, a conta é dele. Lembrando novamente, gente, que essa viagem é passada
ali em meados do século XIX, ou seja, 1850, 1870. Então, gente, pensa, é muita coisa pra se fazer, é muita coisa pra se pensar. É totalmente diferente dos dias de hoje, então eram ferrovias que estavam sendo construídas, eram barcos, eram navios, então eram viagens longuíssimas, eram coisas assim, inimagináveis. Inclusive, durante a história, eu fiquei pensando, se alguém quisesse fazer essa viagem de volta ao mundo hoje, seria muito mais rápido com o avião. Tipo assim, não sei em quanto tempo, mas assim, muito mais rápido. Só que aqui é muito mais demorado. Tem dias que eles ficam, por exemplo, eles pegam um navio e passam 10, 11 dias nesse navio, até chegar em tal lugar. E aí você fica, meu Deus, a história não passa. Só que ao mesmo tempo você não percebe que o tempo tá passando. Exatamente. É algo da história, tipo, você vai lendo e, nossa, já é esse dia. Quando você vê, já é novembro, já tá chegando em dezembro, já tá chegando o dia de voltar. Então, assim, só que isso é importante lembrar. E os meios de transporte são malucos. Júlio Verne também, gente, ele escreve pra gente de uma maneira muito fluida. Os dias, pelo menos, né? Os dias que vão se passando, a gente não percebe porque é de uma maneira muito fluida. Então, às vezes, eles estão ali dentro do navio jogando whist, às vezes eles estão ali conversando, e os dias vão se passando e você não vai percebendo. Até porque tem muito perrengue nessa viagem. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Nunca tá, tipo assim, nunca eles estão deitados na calmos. cama e tá passando os dias no navio. Sempre tem alguma coisa, fugindo de encrenca, se metendo em encrenca, pagando encrenca, sempre assim. Apesar disso, gente, de às vezes a gente não perceber os dias passando ali, a viagem ela fica cansada. A gente percebe que a viagem ela se torna um pouco cansativa com Em algumas alguns descrições. momentos, pra ler, né? Em algumas descrições do Júlio Verne a gente percebe que a viagem tá bem cansada, porque o Júlio Verne ele descreve bastante cada cultura de cada cidade, a religião, tudo que envolve aquela cidade ali, aquele país, ele tá descrevendo. Então isso torna bastante cansativa a viagem. Gente, se tiver alguns barulhinhos de fundo é porque a gente também está gravando nosso especial de Natal, então tá rolando ali enquanto a gente tá gravando aqui. Mas, inclusive, sobre isso, em que ele descreve muito, tem um capítulo inteiro falando só de Mormon. Tipo assim, sobre o mormonismo. E, gente, essa parte eu pulei com força. Que o Passepartout, ele encontra um cara, né? Um Mormon que faz uma palestra. tudo. E aí vai passando, tem várias pessoas, vai passando o tempo, do nada vai sumindo todo mundo, fica só ele lá. E eu fico, gente, pra quê? Aí no final ele não ele fez nada contando. e foi embora. E a gente, assim, Leno, pra que isso? Então, assim, é bem cansativo em alguns momentos. Apesar de a história sempre ter altos e baixos. Então, no sentido de encrenca, como fazemos pra resolver. E aí vai e vem. Resolver. E isso, esses altos e baixos, fazem com que o leitor sempre queira continuar lendo, não só pra saber se no fim eles conseguiram dar a volta ao mundo em 80 dias, mas também pra saber se eles se livraram daquilo que eles se enfiaram. Então, assim, por exemplo, um capítulo acaba com uma enrascada. No próximo, você quer saber se aquilo deu certo ou não. Porque, lembrando, é uma corrida contra o tempo. Tudo vale tempo na viagem. Então, não é só dinheiro, é tempo. Então, tudo que acontece gasta tempo. Eles ganham horas e eles perdem horas. E aí você fica pensando, meu Deus, eles perderam o navio. Sim. São muitas coisas, gente. Tem momentos, por exemplo, que eles ganham 2 dias. Você fica, vai dar certo, eles vão chegar adiantados. E tem outros momentos que eles perdem todas essas horas extras que eles têm. Exatamente. Isso, gente, o livro vai ter muita coisa. Vai ter viagem de elefante, vai ter viagem de trenó, uma guerra com índios. Sim, gente, vai ter rituais. Muita coisa. Vai ter ritual, vai ter sequestro, vai ter trenó, vai ter tudo que você imaginar. Muita coisa, gente, muita coisa. Mas lembrando, nada que fuja da realidade. Tipo, de você olhar e falar, nada a ver. Pelo menos pra mim, não me senti assim. Não. E é isso, gente. A gente entrou na história, mas não entramos na verdade, porque se você ficou cansada aí pensando, meu Deus, elas estão falando demais, na verdade você nem entendeu o que tá. Nossa! Meu Deus. Ai, Deus, socorro. Eu tô de rir, se eu ficar falando muito, vai sair. A gente entrou na história, mas não entramos, porque muita coisa acontece nessa historinha. Então, a gente vai passar... Júlia! Então, a gente vai passar... Essa historinha! Eu vou confessar pra vocês que eu achei que seria mais cansado ler esse livro, por se tratar de Júlio Verne. Ele é muito prolixo. Então, tipo assim, ele fala muito, descreve muito. É muito, assim, cansado em alguns momentos. Mas, por incrível que pareça, eu gostei da história. Inclusive, no final, tem um plot muito bom. Assim, muito. Digno de Agatha Christie, entendeu? Pra mim, que lê Agatha, que sempre tem muitos plots, eu achei o plot do livro muito bom. E é um plot que você não tá esperando. Você finaliza, tipo, ok, acabou. É isso. Mas, na verdade, não acabou. Então, assim, eu gostei muito.
Eu acho que eu nunca leria esse livro se não fosse pelo Cabeceira. Nunca. Tenho certeza. Porque eu já tinha um estigma aí com o Júlio Verne. Eu tentei ler um outro livro dele, comecei, não consegui terminar nem a pau, não passei da página 10. Mas esse daqui eu gostei super mal muito. pra mim. Falei Tá. mesmo, ela que é fã de Verne e eu, tipo, odiei. E também acho que ajudou muito eu ler com a Ana, porque a gente meio que se instigava a ler. Tipo assim, ai, tá cansado, mas vamos continuar. E eu acho que em muitos momentos a gente continuou real porque tava gostando muito. Então, Sim. assim, inclusive a gente leu nessa edição aqui, por isso que estamos com 2 edições. E assim que a gente finalizou essa, eu ganhei essa edição da minha discípula. E agora eu vou ter que reler, porque essa edição da Zahar é toda cheia de ilustrações, enfim, é uma tradução diferente, então acho que vale muito a releitura. Então eu gostei bastante desse livro. Detalhe, gente, a gente leu nessa edição, por isso tá toda marcadinha. Mas como o livro é meu, eu não deixei bem grifar. Então, assim, Eu né? odiei. Não está nada grifado porque eu não deixei. Mas assim, gente, falando sobre as minhas impressões agora. Gente, eu gostei bastante do livro. O Verne ele é um autor bem detalhista. Ele é uma pessoa, assim, que dá bastante detalhe de tudo que ele vai falar no livro dele. Então, assim, muitas vezes torna chato, torna repetitivo, torna cansativo. Mas muitas vezes é muito bom. Mas assim, gente, eu gostei muito do final desse livro. De verdade, eu gostei muito. Porque não é um final que a gente tá esperando. De fato, não é um final que a gente tá esperando mesmo. E por eu ter lido outros livros do Júlio Verne, eu posso dizer que esse final foi muito bom, essa história foi muito boa, essa trama foi muito boa. Porque eu já li livros dele muito maiores que não tiveram um final tão bom. Inclusive tem um dele que eu não achei um final tão bom. E por isso eu fiquei com medo, falei, meu Deus, será que vai ser a mesma coisa? Mas não foi, gente, foi um final muito bom, foi um final que a gente não tava esperando. E foi um final, assim, digno de Júlio Verne mesmo, digno de todos os livros, de tudo que as pessoas falam dele. E esse livro, de fato, é um livro muito bom. Eu acho que é um bom livro pra você que nunca leu Júlio Verne. Então, se você quer começar, é um livro curto e engraçado, que vai ter sempre pontos altos pra você continuar lendo, e o final tem um plot muito bom também. Então, se você nunca leu Júlio Verne e tem curiosidade pra começar, comece por ele. Eu nunca li nenhum outro, nunca li, mas eu acho... comece por esse, que eu já li. A Ana Júlia também concordou comigo. Eu dou 4 estrelas pra ele, gente. Quem diria que eu daria 4 estrelas pro livro do Júlio Verne que eu fui desafiada a ler porque eu não gosto. Lembrando, né? A gente se desafiou a ler algo que foge da nossa zona de conforto. Escolheram isso pra mim, mas muito obrigada, amigos do Cabeceira, porque eu gostei de Júlio Verne. Leria outros. Um pouco forte falar isso, mas assim, eu acho que eu leria. Leia Ilha Misteriosa, que você vai gostar. Gente, eu gostei muito desse livro e eu vou dar pra ele 4,5 estrelas. Por que eu não dou 5? Porque, assim, gente, realmente tiveram partes muito cansativas. E eu não vou mentir, por mais que eu sou fã de Júlio Verne, eu não vou mentir. Inclusive, tem outros livros dele que, misericórdia, é pior que isso. Mas, gente, eu dou 4,5 porque eu gostei muito da trama. Eu gostei muito do plot. Eu gostei bastante de tudo. E eu posso dizer, assim, que eu tenho uma certa propriedade pra falar. E esse foi um dos melhores livros dele. Com certeza, pra mim, bate com a Ilha Misteriosa, que é um dos mais famosos dele também. Mas, com certeza, é um livro que, assim, se eu visse pela capa da Príncipes, eu não leria. Mas ninguém leria. Mas, assim, uma coisa também que eu gostei bastante, gente, foi da diagramação do livro. Foi muito boa, muito fluida. Por incrível que pareça, na Príncipes, hein? Nunca Exatamente, elogiou a gente, Príncipes, nunca nunca elogiou. Príncipes aqui. Porque, gente, inclusive, tem um livro dele que é a diagramação da Príncipes, no caso, né, da editora. Que não é boa, é péssima. Tipo, é daqui, aqui, escrito e a letra minúscula. Então, assim, gostei bastante do livro, gostei bastante da diagramação. Gostei bastante de tudo. Os personagens também são muito agradáveis, lembrando, pra finalizar. É isso, gente. Esperamos que a gente tenha feito você querer ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. Será que, afinal, eles conseguiram dar a volta ao mundo em 80 dias, que é a trama do livro? Só lendo pra você saber. A Volta ao Mundo em 80 Dias é digno da sua cabeceira? Da nossa é. E é isso, gente. Se você gostou, dá o like, comenta aqui embaixo se você já leu, se você quer ler. Compartilhe com seus amigos, nos siga no Instagram. E é isso, esperamos que você tenha gostado. Tchau, até o próximo vídeo.